Hoje, Jaime é diretor-geral do Instituto Nacional de Eficiência Energética e também lidera o programa para aumento da eficiência do uso do etanol como combustível. Bom, Jaime, vamos voltar à nossa conversa e nós estávamos falando sobre a ideia de que hoje ainda tem aqueles reservatórios, a ideia que se discute ainda do setor elétrico, muito você escuta muito isso do planejamento, e que a solução hoje, nós temos reservatórios, a solução hoje são intermitentes, é muito eólica, vem até uma solar muito forte. Hoje você avaliar um pouco essa questão da renovável é quase que fosse um dogma, como se estivesse indo contra essa necessidade de você ter renováveis. Você falou um ponto extremamente importante na primeira parte, que talvez fosse interessante eu cuidar da eficiência do que eu tenho. Então, nesse caldo, como é que você vê hoje o planejamento? Quer dizer, o que você imagina que eu teria, uns sinais estão errados, como é que eu tenho geração distribuída, enfim, como é que isso, na sua cabeça, funciona? O que não está funcionando bem, essa nova revolução que vamos enfrentar aí para frente o sistema elétrico brasileiro? Olha, esse ponto que eu estava falando, quer dizer, eu acho que você tem muita coisa que você pode progredir do ponto de vista da eficiência. Vamos ficar só no renovável, quer dizer, se você pega a história, vamos dizer, da cana-de-açúcar brasileira, era uma história, da cana, mais para fins energéticos, quer dizer, vamos voltar aí ao Proálcool 1, Proálcool 2. Esses são momentos, vamos dizer, era uma solução desesperada, quer dizer, o Brasil realmente não tinha, de repente, ele não teria dinheiro para importação. O Brasil importava 85% das necessidades, quer dizer, e nessa época importava gasolina mesmo, diesel, sei lá, né? Então, e aí surge, vamos dizer, sobretudo no Proálcool, o Proálcool 1, que era a mistura do etanol com a gasolina, que é uma coisa virtuosa, torna a gasolina melhor, mas em seguida vem a ideia da substituição da gasolina pelo etanol com o Proálcool 2. E houve toda uma história, agora uma história nada linear do Brasil, quer dizer, de repente vamos dizer, o etanol se mostrou uma coisa tão mais interessante, quer dizer, ou seja, como combustível ele é tão superior à gasolina que rapidamente ele foi adotado. Uma coisa que hoje é pouco falada, mas nosso instituto vem trabalhando hoje muito, é o fato do etanol ser um combustível muito melhor do que a gasolina, mas que hoje ele é mal usado porque o Flex é um carro a gasolina que quebra um galho com etanol. O Flex é um marketing que deu certo? É um marketing, decididamente é um marketing que deu certo. Porque era uma solução norte-americana, se quiser a gente pode entrar em mais detalhes nisso, e que a indústria é pressionada aqui no Brasil, porque todo mundo queria carro a etanol, ela então trouxe uma solução norte-americana, que é uma solução que o uso do etanol é feito muito nas coxas, porque isso foi lançado nos Estados Unidos em 92, o objetivo na época, que tinha saído a lei do ar limpo, do Clean Air Act, ele então disse o seguinte, o fabricante que produziu um carro Flex, ele vai ter um incentivo, em primeiro lugar um incentivo fiscal, que eles davam dinheiro na frente, mas também ele tinha uma espécie de uma licença de poluição, porque a legislação colocou um teto global, assim, dizendo, não, os carros novos que você fabricar, a quantidade de poluição que ele vai produzir é X. Então o que acontecia? Se ele vendesse um carro Flex, ele tinha
podia, enfim, tinha um abatimento nesse todo. Então, o que acontece? Eles começaram a fabricar carro flex, quer dizer, embora você não tivesse etanol para vender nos Estados Unidos, ou seja, do ponto de vista Clean Air Act, não tinha nenhum efeito. Sentido. E aí desenvolveram, quer dizer, porque como a gasolina em si já é um coquetel de combustíveis, tem quase, sei lá, são centenas de hidrocarbonetos que tem dentro da gasolina aquela aparência homogênea. Já o etanol não, ele é um combustível homogêneo. Então, de certa forma, os motores já eram naturalmente flex, porque a gasolina dos Estados Unidos não era igual à gasolina brasileira nem a da Argentina. Então, o que acontece com os carros mais modernos, que dependem muito mais de um computador a bordo, eles passavam a ser, vamos dizer, o software, o hardware deles é o mesmo, quer dizer, a taxa de compressão, essas coisas todas é padronizado. Mas aí com o software eles ajustavam o tipo de gasolina do Brasil, o tipo de gasolina da Argentina, isso também cotejando com a legislação de emissões, enfim, isso tudo passou a ser feito pelo software. Mas o hardware dos motores continuou a ser padrão e, evidentemente, pensado primeiro para atender a gasolina e que quebra um galho com o etanol. As pessoas, por exemplo, desenvolveram a ideia de que o etanol vale 70% da gasolina. O que é isso? Isso é um besterol monumental. Quer dizer, isso seria verdade se os carros fossem a vapor, porque a quantidade de vapor que você extrai do etanol é menor do que a quantidade de vapor que você extrairia da mesmo volume de gasolina. Mas, na prática, o que acontece dentro de uma câmara de combustão, o etanol é muito melhor do que a gasolina. Mas eu estou me desviando um pouco do assunto que eu queria dizer, quer dizer, da questão, voltando ao renovável, o que acontece? Num talo de cana, 2/3 da energia estão, vamos dizer, na matéria seca, enfim, na palha, no bagaço. E 1/3 está no açúcar que vai virar o etanol. Então, quando começou, quer dizer, houve a crise do petróleo e tal, a grande verdade é que o setor de cana era um setor importador de energia. Eles compravam eletricidade e eram grandes compradores de óleo diesel, na época mais do bunker, do óleo, enfim, para uso combustível, uma coisa mais pesada, mais... Mas o que acontece? Você passa a ter aí realmente um salto de eficiência, que foi essas usinas passarem a ser autossuficientes em termos de energia elétrica e em termos de vapor. Basicamente usando o quê? Esse combustível, que era um combustível coproduzido no processo de cana. O que acontece, quer dizer... uma sorte junto com um azar do Brasil. E quando o Brasil solta esse plano, eu estou falando aqui do Proálcool 2, é um momento que o Brasil estava construindo Itaipu, eu acho que já estava Tucuruí também, quer dizer, ou seja, nós estávamos com aproveitamentos hidrelétricos de altíssima, vamos dizer, de baixo custo, muito interessante, quer dizer, então... Esse quilowatt-hora marginal, vamos dizer, desse setor de cana não era uma coisa muito bem percebida. Então, embora isso constasse, quer dizer, o aproveitamento otimizado desse material constasse dos planos originais, a grande verdade é que para tocar o programa do Proálcool e não pensar muito, foi padronizado vamos dizer, uma característica da produção de vapor, que era a pressão das caldeiras. Elas foram definidas que as caldeiras de 22 bar que era o ótimo, quer dizer,
ou seja, ótimo em termos de produzir as necessidades de energia de uma usina padrão daquela época. Até hoje, uma grande quantidade de usinas ainda usa 22 bar de pressão. Então, o que acontece? Fazer aqui um pouco de marketing, de coisas boas que o nosso Instituto fez. No final, foi em 2014, o Antônio Barros Castro, que é uma figura assim, espetacular, fantástica e tal, morreu numa tragédia, uma tragédia 2 anos incrível. atrás. Eu fui ao Castro e contei essa coisa. Quer dizer, a gente conversou, claro, não estava falando nenhuma novidade, mas o que eu estava dizendo é o seguinte: esse era um dos momentos que as pessoas estavam olhando. De novo, a cana tinha voltado a virar uma coisa espetacular, era o Brasil que tinha dado a solução. Veio o Bush aqui e disse: poxa, vocês é que acertaram, porque apostaram no etanol, os carros flex estavam dando certo, então o setor estava todo com um gás novo e tal. Então, ele comprou uma ideia que a gente levou, que seria o seguinte: dar um diferencial de investimento para as usinas que usassem 60 bar de pressão. Porque o que acontecia? Quer dizer, se o cara fizesse as contas, ele ia ver que ele botando 60 bar de pressão, ele ia produzir energia útil numa quantidade muito superior ao que a usina necessitava. Então, evidentemente que você estava botando esse cara como um potencial produtor independente entrando na rede. E isso funcionou. Hoje você tem usinas com 90 bar, com 100 bar, porque quando as usinas viram que havia essa possibilidade, elas disseram: então vamos começar nisso. Então, de fato, começaram a entrar no mercado de energia elétrica. Hoje ainda é uma participação pequena, mas como é uma energia renovável e de existência, digamos, pelo menos sazonal, e um sazonal muito complementar à parte hidráulica, quer dizer, ele funciona um pouco ao contrário, quer dizer, ele ajuda a encher reservatório, porque por causa desse fator. Então, eu estou te dando um exemplo de alguma coisa que ainda está aí, que ainda tem um potencial grande. A gente estima que uns 10% a 15% da necessidade de energia elétrica hoje poderiam estar sendo atendidos por esse caminho. Você acha que esse caminho, às vezes, pode não ser privilegiado por algum lobby de outras fontes vindo de fora? Acho que pode ocorrer isso, porque, afinal de contas, há os interesses do business, dos negócios com fontes, mas... Eu não tenho muito uma visão conspiratória, porque eu, por exemplo, logo que eu entrei no setor elétrico, esse negócio que está falando do lobby, esse eu vi bem feito. Vamos dizer... A Eletrobras me colocou para fazer um curso, era um curso sobre finanças, que aliás foi um excelente curso, excelentes professores, e foi onde realmente eu mergulhei mais, aprendi muito, enfim, sabia o que era contabilidade, o que é ativo, passivo, por que ativo é igual a passivo, essas coisas todas. O engenheiro às vezes não tem na faculdade. E foram muito bem apresentados. Era um curso feito pelo aquele programa americano da USAID. Da USAID. Agora, nas entrelinhas o que você via era aquele negócio: pô, mas o Brasil realmente é uma burrice esse negócio de vocês estarem todos hidráulicos e tal. Vocês podiam ser... também térmicos, vocês deveriam ser térmicos e tal. Aí já tinha um lobbyzinho ali dentro.
um lobby bem feito, tal, porque exatamente, vamos dizer, a gente aprendeu ali as finanças para ver a diferença de como você fazia um custo de uma termoelétrica, como você fazia de uma hidro, não sei o quê, e mostrando a importância da hidro. Então, voltando atrás, quer dizer, eu vi ali um lobby que não deu certo. Quer dizer, você tinha, sei lá, tinha os Mário Berings, sei lá, o Tocotrim, enfim, você tinha uma turma brasileira e que tinha pensado em termos brasileiros, essas questões todas. E hoje tem? Eu acho que precisa ter, deve ter. Os lobbies vão acontecer, sei lá. A gente viu isso muito, sei lá, o início de eólico até hoje, sei lá, por que você tem toda essa isenção fiscal quando você não tem para outros, sei lá. Enfim, essas coisas acontecem, mas eu acho que é importante a gente tentar e sentar, porque digamos, o Brasil tem praticamente todas as fontes primárias, tem muitas possibilidades interessantes, quer dizer, só agora esse compromisso brasileiro com a COP21, se você olhar a quantidade de, vamos dizer, de terras devolutas que vão ter que ser transformadas em floresta para você ter uma absorção de biomassa, você pode pensar em coisas assim espetaculares em termos de geração, vamos dizer, com essa fonte. Agora a gente tem que pensar de uma forma brasileira. Eu acho que está faltando... Por exemplo, esse tema da cogeração, eu queria depois voltar um pouco, quando a gente falar um pouco mais do INE. Poxa, isso nasce na Finlândia, quer dizer, a Finlândia, você para crescer um pedaço de pau, você leva 5 vezes o tempo brasileiro, quer dizer, leva 40 anos, uma coisa que aqui no Brasil está pronta em 5, 6 anos, ou seja, a quantidade de biomassa fixada. Vai ver a importância até hoje da biomassa na Finlândia, porque eles passaram a usar bem aquele recurso que eles tinham escasso, mas não, quando eles montaram as fábricas de papel, eles sabiam que eles tinham que usar aquele material muito bem. Então, os resíduos acabavam entrando, sei lá, e foi o lugar onde, sei lá, a cogeração andava com grande importância. Aqui no Brasil, onde a gente tem uma oportunidade histórica vamos dizer, de biomassas residuais, no caso da cana, nós hoje, em média, ainda estamos usando abaixo do que poderia. Eu acho que você foi num foco, né? Eu tenho que ter um planejamento voltado para o Brasil, né? Por isso, quando eu falei em lobby, provocativo até a palavra, porque às vezes eu fico preocupado pela a nossa falta de talvez desenvolvimento tecnológico nosso, que a gente possa ser influenciado por fontes importantes, mas que estão dando certo em outros locais, e largar um pouco as nossas fontes. Eu acho que tem que entrar em todas as oportunidades. A gente tem uma irradiação solar muito grande, nossos ventos, me parece que venta muito mais aqui que o vento na Europa, etc. Tal. Mas às vezes eu penso que a biomassa fica um pouco abaixo desse top de discussão. Certamente ela fica muito abaixo. E você olhando mais genericamente, por exemplo, as estatísticas brasileiras não capturam, mas, por exemplo, o carvão vegetal, quer dizer, a própria... Eu brincava muito com o pessoal da Agência Nacional do Petróleo, porque se você olhar a Agência Nacional do Petróleo, o símbolo, né, o logotipo deles é uma gota. E eu sempre disse, olha, isso daí está totalmente errado, porque começa, tudo bem, era petróleo, que era combustível líquido, mas quando puseram gás natural e biomassa, tinha que mudar esse logotipo, porque passa a ter gás e passa a ter sólido. É verdade. E eu levei então isso há muitos anos atrás,
o que acontece? O Brasil ainda continua... eu não estou muito atualizado nas estatísticas, até porque a gente não tem as estatísticas, sei lá, mas quando a gente fala de depredar a Amazônia, quer dizer, a primeira coisa que vem na cabeça são aqueles caminhões levando aqueles logs de madeira. Mas na prática, a maior parte de biomassa, quer dizer, aquelas madeiras nobres, é meia dúzia de árvores ali no hectare. O resto das árvores todas, o que o cara faz? O cara pela aquele negócio e faz carvão não, porque ele vai entregar o pasto, mas antes dele entregar o pasto, ele faz carvão vegetal e entrega. E o carvão vegetal é um excelente combustível, um excelente redutor, quer dizer, a siderurgia de mais alta qualidade prefere ele porque ele não tem contaminantes. O carvão mineral é cheio de contaminantes. Então, muito vamos dizer, desse material acaba, vamos dizer, você praticamente cria digamos, um mercado. O que aconteceu lá na Amazônia, quer dizer, você fez uma estrada de ferro, aquela estrada de ferro indo de Carajás como dizer, até ao porto lá de Itaqui, enfim, no Maranhão, e ao longo daquela ferrovia foram sendo montadas siderúrgicas que basicamente para fazer a exportação, quer dizer, se você vê, eu tentei, sei lá, eu ajoelhei lá para o cara da Vale do Rio Doce, me mostrou um mapa muito interessante, que é o que eles chamam do Arco do Desmatamento. Esse arco de desmatamento, basicamente, eram fotografias feitas de satélite, vamos dizer, de toda aquela região, uma região mais ou menos grande, abrangendo a estrada de ferro e toda aquela região. Então você vai vendo a derrubada das florestas causadas por colocar aquele negócio e colocar essa facilidade. O pessoal tinha acesso ao carvão, e a Vale sempre se disse, não, eu lavo minhas mãos, não tem nada a ver com isso, eu simplesmente pego digamos, esse pig iron, enfim, esse aço processado, boto e levo. E em grande parte isso era exportado para os Estados Unidos. Eu não sei como é que está a condição hoje, mas certamente se houvesse uma regulamentação do carvão vegetal, seria muito simples. É só você entrar num supermercado e ver lá, o cara vai dizer carvão verde, carvão verde. Como aqui em casa eu de vez em quando faço um churrasco, você entender, de repente você vê madeiras das mais variadas origens, quer dizer, no próprio carvão e tal. Aí do fora, sei lá, nosso carvão ecológico, não sei. Então, se a ANP tivesse feito uma regulamentação, e a meu ver na legislação ela deveria ter feito, dizendo, olha, carvão vegetal para ser comercializado no Brasil deve ter tais características, deve ter, sei lá, se você tivesse algumas coisas desse tipo, você provavelmente já há muito tempo teria inviabilizado digamos, o carvão de natureza ilegal. Volto a te dizer, há 4 anos que eu não estudo esse assunto, mas há 5 anos atrás ainda era uma componente muito importante. Bom, Jaime, nós vamos parar na segunda parte, vamos para uma terceira parte, porque eu quero tirar de você a sua experiência um pouquinho com veículos elétricos, a nossa perspectiva no Brasil, essa integração que você já falou com o sistema elétrico. Vamos falar um pouquinho de veículos elétricos, uma terceira parte.